Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão de número 68 do capítulo 4 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. A questão 68 diz o seguinte: um gato pula em um carrossel que descreve um movimento circular uniforme. No instante t1 igual a 2 segundos, a velocidade do gato é v1 igual a 3 metros por segundo na direção x chapéu, mais 4 metros por segundo na direção y chapéu, medida em um sistema de coordenadas horizontais x, y. No instante t2 de 5 segundos, a velocidade do gato é a v2, dada por menos 3 metros por segundo na direção x chapéu, menos 4 metros por segundo na direção y chapéu. Qual é o item A? O módulo da aceleração centrípeta do gato. E o item B, qual é a aceleração média do gato no intervalo de tempo t2 menos t1, que é menor que um período de rotação. Então, pessoal, essa questão, ela, como o próprio enunciado fala, né, trata-se de um movimento circular uniforme que um gato faz, né, ao girar ali juntamente no carrossel, tá certo? A questão nos fornece, em dois instantes de tempos distintos, a velocidade, o vetor velocidade desse gato, tá certo? E aí a gente sabe que a velocidade instantânea, ela é sempre tangente, né, na direção tangente, da reta tangente à trajetória, tá certo? Então a gente sabe disso, né? Tipo, dada uma certa trajetória, aqui, yx, né? Então, para um determinado pontinho aqui, o meu vetor velocidade, né, para esse caso, para esse ponto, no caso para esse ponto 1, aqui para o ponto 2, ele é sempre, né, o vetor é sempre tangente à trajetória. No caso em questão, a gente tem um movimento circular uniforme, né? Então, em termos de um sistema de coordenadas horizontal. Então, basicamente, né, a gente tem um sistema aqui de coordenadas x e y, tá? E eu tenho a minha trajetória circular. Então, em qualquer ponto dessa trajetória, né, a gente pode encontrar o vetor velocidade, tá certo? Sempre dado como tangente a essa trajetória. Por exemplo, nesses pontinhos aqui, eu estou desenhando em azul os meus vetores velocidade, tá certo? Então, só continuar aqui por completeza, eu tenho todos os meus vetores velocidade. Ok? E aí vocês notam que a questão deu as componentes escalares desses vetores, né? Positivo na direção x chapéu para o v de 1 e também positivo para o y chapéu na direção na situação do ponto 1, tá certo? E aí notem, né? Qual quadrante deve estar a velocidade no instante t de 1? Note, só tem um dos 4 quadrantes aqui para que as duas componentes escalares do vetor velocidade sejam positivos. Por exemplo, se vocês pegarem, né, qualquer ponto no primeiro quadrante, né, vou estar rotulando, deixa eu apagar aqui os outros vetores velocidade e vou deixar apenas os que eu vou desenhar agora. Então, se pegarmos aqui no primeiro quadrante, eu vou rotular isso aqui como 1, tá? Se eu pegar aqui no primeiro quadrante, tá aqui o meu v de 1, tá? E se a gente fizer a decomposição de vetores desses camaradas, a gente nota que a componente, né? Opa, desenhei. A minha componente v de y de 1, ela é positiva, mas a componente v de x de 1 é no sentido contrário ao eixo x. Então, consequentemente, a gente nota, né, que para o primeiro quadrante, o que a gente tem, em termos do x chapéu e do y chapéu, é que a gente vai ter uma componente a v de x de 1 na direção menos x chapéu e no eixo y a gente vai ter, né, no sentido do v de y de 1 na direção y chapéu. Pronto. Isso para o primeiro quadrante. Aí vamos lá para o segundo. Eu vou analisar todos os quadrantes e depois a gente vai ver em que quadrante está a velocidade v de 1 no instante t de 1 e a velocidade v de 2 no instante t de 2, em que a velocidade v de 2 ela tem ambas as componentes escalares negativas, tá certo? Então vamos lá. Então aqui no v de 2, né, esse seria o meu v de 2, tá certo? E consequentemente, fazendo a decomposição de vetores, a gente teria o quê? O meu v de y
de 2 seria negativo e o meu Vx de 2 seria negativo. Então daí a gente vê, né, que o meu V2, né, a velocidade no segundo quadrante, né, ela seria o quê? Seria o meu V de x de 2 na direção menos x chapéu mais um Vy de 2 na direção menos y chapéu, né? Note que ambas as componentes elas são negativas, tá? Então já de cara, né, antes de continuarmos, essa vai ser, como depois de terminar os outros no terceiro e no quarto quadrante, vai ficar bastante claro, mas daqui eu já adianto que essa vai ser a posição, né, no qual a partícula vai estar no instante t de 2, porque é o único quadrante no qual você vai ter um vetor velocidade tangente à trajetória do movimento circular, que é um círculo, que tem as componentes escalares, né? Tem o sentido dos vetores ao longo da direção x chapéu e y chapéu negativos, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. No terceiro quadrante, a gente tem qualquer velocidade aqui no terceiro quadrante, vai ser tal que a componente vertical dessa velocidade, né, o Vy de 3, ela é negativa, mas o Vx de 3 é positivo, tá? Então esse aqui é o meu V de 3. Então a gente tem que o meu V de 3 vai ser dado por Vx de 3 na direção x chapéu mais Vy de 3 na direção menos y chapéu. Então no primeiro quadrante o x é positivo e o y o x é negativo e o y é positivo. No segundo quadrante ambos são negativos. No terceiro quadrante o x é positivo e a componente y que é negativa. Agora vamos para o último quadrante, o quarto quadrante. Então o vetor velocidade aqui no quarto quadrante, tá? Ele vai ser tal que ambas as componentes vão ser positivas. Está aqui o meu V de x no quarto quadrante e aqui a minha componente V de y no quarto quadrante. Então nota-se, né, que o meu V de x no quarto quadrante é na direção x chapéu e o meu V de y no quarto quadrante é na direção y chapéu. Então daqui, né, de toda essa discussão inicial, que é bastante relevante, sem trocadilhos, é o pulo do gato dessa questão, né, é descobrir, né, em que quadrante tá essas velocidades. Então, quais dessas velocidades, né, quais desses quadrantes se encontra o vetor V de 1? Então, o único desses aqui que tem componente x positivo e y positivo é quem? É no quarto quadrante. Então a minha velocidade V de 1 está no primeiro quadrante. Está no quarto quadrante, tá? O V de 1 está no quarto quadrante. E qual é o quadrante no qual V de 2, né, a partícula, né, nesse instante t de 2, vai estar tal que tem uma velocidade V de 2, cuja ambas as componentes escalares são negativas. Só tem um dos quadrantes que isso acontece, é o segundo quadrante. Então a gente tem que a velocidade V de 2, ela está no quadrante 2, tá? Então é isso, pessoal. Literalmente, essa questão, o pulo do gato é esse, sem nenhum trocadilho. É descobrir em que ponto essas velocidades estão. E aí, como vocês podem notar, em adição que eu acabei de mencionar, os módulos dessas velocidades, né? Veja que a componente escalar aqui é 3 e 4, no outro é menos 3 e menos 4. Para V1 e V2 respectivamente. Consequentemente, os módulos são iguais. Mas a gente sabe do movimento circular uniforme que o que muda é a direção. O módulo ele é sempre o mesmo, tá certo? O módulo do vetor velocidade no movimento circular uniforme é constante. O que muda é a direção. E aí, como muda a direção, por isso que o sistema está acelerado, tá certo? Então é isso. Então eles vão ter o mesmo módulo, né? Aqui você vê que é 3, 4, então a hipotenusa vai dar 5, né? Então, de fato, o módulo desse vetor é 5 metros por segundo. Então, o módulo é o mesmo e eles estão
como a V1 é menos V2, nota-se pelo sinal, então eles estão diametralmente opostos. Consequentemente, né, então uma das partículas, né, na posição T de 1, ela vai estar aqui, e na posição T de 2 vai estar aqui. Então, esse tempo que a questão deu de 2 segundos até 5 segundos, essa diferença T de 2 menos T de 1 corresponde a meio período. Então, meio período é 3 segundos. Se 3 segundos é meio período, um período completo é 2 vezes 3, que dá 6 segundos. Então, notem que com isso a gente descobriu em que quadrante as velocidades v de 1 e v de 2 se encontram, nos tempos t de 1 e t de 2, e consegue encontrar qual é o período associado, né, a esse movimento, ok? Então vamos lá, né? Então, como eu sempre faço, primeiro eu dou uma explicação geral do procedimento para poder resolver a questão e depois eu fico tomando nota ponto a ponto. Então vamos lá, né? Então, esquematizando, eu já coloquei de imediato, né, tendo em vista que primeiro eu faço essa discussão, e aí eu já sei, né, que as minhas velocidades v de 1 ela vai estar no quarto quadrante e v de 2 no segundo quadrante, tá? E que elas são diametralmente opostas, né? Elas vão ter o mesmo módulo, têm a mesma direção, né? Elas são, no caso, antiparalelas, porque elas têm sentidos contrários, ok? São têm a mesma direção, mas sentidos opostos, ok? Isso se deve pelo fato de que v de 1, o vetor velocidade v de 1 é igual a menos o vetor velocidade v de 2, ok? Então, pronto. Então, note, né, que como eu acabei de destacar, v de 2 é igual a menos v de 1, isto é, os vetores velocidades v1 e v2 são antiparalelos com o mesmo módulo, o que deve ser o mesmo módulo, né? Porque aqui nós estamos escrevendo um sistema, né, que descreve um movimento circular uniforme, cuja o módulo é sempre o mesmo do vetor velocidade. Então, módulo v de 1 é igual ao módulo v de 2, que é a raiz do 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 5 metros por segundo, ok? Então, encontramos aí o módulo. Mas possui sentidos opostos, né? Mas, é claro, né, eles são antiparalelos, tá? Então, ele tem as mesmas direções e sentidos opostos, são antiparalelos. Então, assim como ilustrado no esquema ao lado, né, para sair de v de 1 para v de 2, o gato percorreu metade da circunferência. Então, como é metade da circunferência, isso dá meio período. E aí a gente sabe, né, a questão deu quem é t de 2 e quem é de t de 1. Então, a gente tem esse intervalo de tempo, ΔT, que é de 3 segundos. 5 menos 2 dá 3 segundos. E com isso a gente consegue determinar o período, que vai ser 2 vezes esse tempo. Se ΔT foi o intervalo de tempo para dar meia volta, uma volta completa vai ser 2 vezes ΔT. Tá certo? Então, isso dá 2 vezes ΔT, vai dar 2 vezes 3 segundos, que dá, né, 6 segundos. Tá certo? Então, acabamos de encontrar o período de 6 segundos. Tá certo? Então, note, né, a gente encontra as posições dos vetores velocidades nesse sistema de coordenadas x, y, calculamos o módulo, descobrimos que eles estão diametralmente opostos. Então, esse intervalo de tempo dado aí foi para percorrer meio período e, consequentemente, a gente encontra o período para dar uma volta completa, ok? E aí agora, com o valor do período em mãos e utilizando a própria definição do período, a gente pode estar encontrando o raio da circunferência, né, desse movimento circular, né? Então, a gente sabe, né, que a velocidade angular é 2π dividido pelo período, então o período é 2π sobre a velocidade angular, tá? E a gente sabe também, né, que V é ômega-r. Então, consequentemente, ômega é V sobre R. Então, substituindo ômega por V sobre R, então aparece no denominador aqui o V e no numerador o Rzinho, tá certo? Então, dito isso, né, a gente pode estar isolando o R, porque a gente quer o raio dessa circunferência, né? Então, o raio da circunferência vai ser o quem? V que multiplica T dividido por 2π. Então, vamos guardar essa informaçãozinha e vamos lá para o cálculo, né, da aceleração centrípeta, que é o que foi solicitado no item A, né? Retornando aqui, ele pede no item A o módulo da aceleração centrípeta. Então, a gente já calculou, a gente sabe, né, que a aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado dividido por R, por isso que a gente foi determinar R e logo no comecinho calculamos qual era o módulo da velocidade V. Então, a gente tem um módulo e aí descobrimos o período
E aí temos V, temos o T, com isso temos o R também. Então a gente tem todas as informações para poder agora calcular quem é essa aceleração centrípeta, tá certo? Então vamos lá. Então a aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R, como eu mencionei há pouco. E aí, onde R, né, é dado pela equação de número 4 e o módulo de V é 5 metros por segundo. Então a gente tem, né, que o V ao quadrado aqui, substituindo o R, então, por VT sobre 2π, então isso vai ser o inverso disso, né, porque o R está no denominador. A gente encontra que esse V quadrado vai cortar com esse V, então isso vai dar 2π V dividido por T, tá certo? Então a aceleração centrípeta é 2πV dividido por T. Então agora é substituir os valores, tá? Então tem o módulo de V de 5 metros por segundo e o período de 6 segundos. Então isso vai dar 2π, que multiplica 5 dividido por 6, tá? Resultando no valor de aceleração centrípeta de 5,24 metros por segundo ao quadrado, como solicitado para determinar no item A da questão, tá certo? Então respondemos o item A, e o item B é uma questão, é um item meio que independente de toda essa discussão que a gente fez inicial. Ele pede para calcular a aceleração média. Então a aceleração média é o quê? É a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então a gente tem a velocidade no ponto 2 e no ponto 1. Então isso é V de 2 menos V de 1 dividido por T de 2 menos T de 1, tá certo? E é só fazer a subtração de vetores, tá certo? Então vamos agora calcular a aceleração média no intervalo ΔT, T de 2 menos T de 1. Então a aceleração média é ΔV dividido por ΔT, que vai dar V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Então substituindo os vetores, né? Então esse aqui é o meu V de 2 menos o V de 1, tá? Dividido pelo intervalo de tempo de 3 segundos, né? Que é T2 menos T1. Então isso vai dar o quê? Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Então temos aí menos 6 metros por segundo dividido por 3 na direção x-chapéu, menos 8 dividido por 3 na direção y-chapéu, tá certo? Então isso vai dar, né, menos 1 sobre 3, o par ordenado 6,6 e 8, né, metros por segundo ao quadrado, tá certo? Encontramos aí quem é a minha aceleração centrípeta em termos dos vetores unitários x-chapéu e y-chapéu, tá certo? E aí agora, né, é calcular o módulo desse vetor, tá? É só calcular o módulo vetor. Então isso é a raiz quadrada de cada uma das suas componentes escalares ao quadrado, tá? Então aqui vai ser 6 dividido por 3, né? Menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2, tá certo? Ao quadrado. E o outro é menos 8 dividido por 3, tá aqui, isso ao quadrado, tá certo? Então, realizando essas operações, nós determinamos a aceleração média de aproximadamente 3,33 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, pessoal, essa questão é uma questão bastante interessante, porque ela precisa de uma interpretação de onde se localiza os vetores velocidades, né? Então, basicamente, você tem que analisar, ver os vetores velocidade, ver em que quadrante eles estão e aí, consequentemente, perceber, né, que eles estão diametralmente opostos, né? Que V de 2 é igual a menos V de 1 e, consequentemente, eles são antiparalelos. E aí, o tempo gasto pelo gato para realizar essa meia circunferência é meio período. Aí encontra o período e aí, com isso determina todo o restante, como eu desenvolvi ao longo dessa solução, tá certo? Então, mais uma questãozinha sobre movimento circular uniforme, ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.